A cultura está relacionada ao nosso passado e ao nosso presente. Todos nós, seres humanos, temos um passado em comum, que constitui uma história significativa, pois produzimos cultura e a transformamos. Assim como as obras de arte, os objetos utilitários e o artesanato produzido pela mão humana também auxiliam no estudo e na compreensão de nossa história. As pesquisas realizadas por arqueólogos com fósseis e objetos encontrados em escavações possibilitaram o conhecimento sobre a história, os costumes e a cultura das civilizações ancestrais. Pois bem, como eu já havia falado, a cultura ela está relacionada ao que é do nosso costume, o que nós temos e o que realizamos diariamente. No Brasil, por exemplo, temos o que poderia ser considerado cultura. No mundo em geral, danças, obras de arte, comidas, formas de falar, a língua, né, no caso, a escrita, ditados, histórias culturais, entre outros. Quais são os tipos de cultura que nós temos? Temos a cultura material, né, que é aquilo que pode ser tocado. Temos a cultura imaterial, que são ideias que são exercidas, geralmente pode ser a dança, no caso, ditados e a nossa própria fala. Uma forma de cultura bem antiga para a humanidade é a cerâmica. O ser humano primitivo experimentou, criou e produziu objetos que auxiliaram no processo de adaptação ao ambiente. A descoberta da argila e o trabalho de modelagem com barro são exemplos da herança e dos nossos ancestrais que permanece até os dias atuais, ainda que de forma modificada. Tirando o barro das margens dos rios e lagos, o ser humano passou a modelar esculturas e objetos simples, que, ao princípio, tinham uso cotidiano e secavam ao sol. Esse processo de produção durou muito tempo, e nesse período o ser humano continuou a experimentar possibilidades de utilização, manipulação e produção de objetos com argila. Muito tempo se passou, até que se descobrisse que, ao se levar a argila para o fogo, ela se transformava em outro material, conhecido como cerâmica, palavra de origem grega que significa argila queimada. Resistente ao fogo e à água, a cerâmica possibilitou o armazenamento de grãos, sementes, líquidos e também o cozimento de alimentos. Certamente, com essa descoberta, o interesse pela argila cozida aumentou e foram aparecendo novas maneiras de se trabalhar com esse material. Surgiu então a técnica do anelamento, que consiste em moldar peças com anéis de argila sobrepostos até se obterem tamanho e forma desejados. Esses anéis eram fundidos uns aos outros, pressionando-se o dedo em sua volta, tanto na parte interna da peça como na parte externa, como que costurando os anéis para se unificar a superfície. Com o passar do tempo, o acabamento das peças foi sendo aprimorado. Os achados arqueológicos registram que, no início, a cerâmica não eram decoradas. Somente mais tarde apareceram peças com decorações simples. Os desenhos tinham poucos traços, pontilhados e formas geométricas presentes na natureza e retratados pelos primitivos. A descoberta da argila e da cerâmica aconteceu simultaneamente entre povos da antiguidade, sem que estes tivessem necessariamente
contato entre si. A tecnologia de transformar barro em cerâmica foi desenvolvida e empregada por diferentes grupos em diversos lugares do mundo, com finalidade e estéticas diferentes. Os registros históricos da arte no Brasil iniciam-se com a chegada dos europeus, que depararam-se com as manifestações artísticas das populações indígenas. A essas populações deu-se o nome de pré-cabralinas, ou seja, anteriores à chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. A arte cerâmica pré-cabralina é considerada sofisticada, basta observar suas formas, seus desenhos e detalhes de alças, relevos e suas características antropomórficas, isto é, que tem aspecto ou forma de um ser humano. A arte indígena é representativa das tradições e costumes de determinado povo. Assim, os estilos mudam de tribo para tribo. As populações indígenas espalhadas pelo Brasil empregavam o barro para a arte utilitária e religiosa, e cada uma delas deixou uma marca representativa na cerâmica que produziu. Aqui nós temos 3 vasos. Na esquerda nós temos um vaso antropomórfico tapajônico. Ao meio nós temos uma cerâmica marajoara. E no lado direito nós temos a cerâmica Assurine, do Médio Rio Xingu. Os Tapajós, grande nação indígena que habitava a região de Santarém, no Pará, produziram cerâmicas bem elaboradas, que podem ser consideradas obras de arte, pois é possível perceber que os indígenas expressavam sentimentos e pensamentos traduzidos em elementos estéticos. A cerâmica marajoara ela é uma das expressões mais belas e típicas da cultura dos primeiros habitantes do Brasil. A chamada cerâmica marajoara, que corresponde à quarta das 5 fases arqueológicas em que se divide a produção de objetos de barro da ilha de Marajó, situa-se entre aquelas que apresentam maior interesse artístico e antropológico, ou seja, maior interesse para o estudo do ser humano e da humanidade pela presença de estilizações geométricas pintadas com 2 ou 3 cores. Já a cultura Assurine, a população indígena do Xingu, que produzia cerâmica de fundo amarelo, decoradas em vermelho com contornos em preto, as tintas eram feitas com pó de pedras coloridas, raspadas em outras pedras ásperas e duras, umedecidas com água e os outros materiais extraídos da natureza. Elas eram aplicadas sobre essa pintura, resina de jatobá, que tinha a função de proteger o desenho e a tinta, como se fosse um verniz.